Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero falar de um episódio, uma história no Novo Testamento. É um relato assim muito polêmico. É a história de Ananias e Safira. Acredito que você já deva ter lido essa história. Eles mentiram e por isso eles foram sacrificados. Eles foram penalizados pelo juízo iminente, o juízo implacável de Deus, e eles morreram perante aos apóstolos, simplesmente porque eles esconderam parte do dinheiro e que eles venderam uma propriedade. Naquele momento, diz a história, que a igreja estava inflamada por um sentimento fraterno, e eles vendiam as suas propriedades. Quem tinha muitas propriedades, quem tinha muitas terras, vendiam as suas propriedades e doavam aos apóstolos, administradores da igreja, da comunidade, e estes, por sua vez, distribuíam esses valores entre a comunidade carente, entre os, vamos dizer assim, entre os cristãos que estavam desempregados, doentes, que estavam passando por alguma privação, que estavam precisando de alimento, precisando de recursos. E era assim que vivia a primeira comunidade, a comunidade cristã do primeiro século, de acordo com os textos de Atos dos Apóstolos, desde o capítulo 3 em diante, já nos narra isso, 3, 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, a gente pode ver esses relatos. Muito embora, pessoal, esses relatos são apenas um contexto, um contexto bíblico. Eles, na verdade, não são fatos. Não tem nada que prove que isso de fato aconteceu. Nenhuma prova arqueológica, histórica, fora do contexto da Bíblia. Nada nos prova que isso de fato aconteceu, mas é apenas um contexto de narrativas para que as pessoas possam ter a sua fé firmada nessas histórias da Bíblia. E é claro que com isso eu não estou aqui para denegrir a sua fé. Se você crê na Bíblia, se você respeita a Bíblia como divina, como inspirada, como um livro que merece confiança, tudo bem, aí é outra questão. Mas a minha opinião, ela é crítica. Eu analiso a Bíblia de uma forma crítica, e se você não está preparado para ouvir uma análise crítica da Bíblia, então eu sugiro a você que você não permaneça aqui comigo no vídeo, que você vá para outros canais, vá para o canal de oração, canal de entretenimento, enfim, tá? Porque aqui eu sempre vou dar a minha opinião nua e crua a respeito da Bíblia. Aqui a gente não passa pano. E essa história que nós encontramos no capítulo 5 de Atos, a história de Ananias e Safira, ela é muito complicada de se entender, assim como praticamente todas as histórias da Bíblia.
que muitas histórias na Bíblia faltam dados, faltam informações mais claras para que a gente possa ter uma melhor amplitude de entendimento. Mas a história está aqui, né? E a gente não vai dizer que não se deve ler, né? Então diz a história que o Ananias com a sua esposa venderam uma propriedade. E quando eles chegaram diante do apóstolo Pedro, eles tinham decidido esconder uma parte do valor da propriedade. E quando eles chegaram diante do apóstolo Pedro, diz a história, diz o texto aqui, a narrativa, que o Espírito Santo falou com Pedro, revelou, né? Claro, não diz assim que o Espírito Santo revelou ou falou, mas a gente acaba fazendo uma interpretação, a gente passa a entender nas entrelinhas que este suposto Espírito Santo avisou para Pedro, não é? Avisou. E Pedro falou: olha, vocês mentiram para o Espírito Santo. Você, Ananias, você deixou Satanás entrar no seu coração para mentir ao Espírito Santo e para reter parte do valor da sua propriedade. E naquele momento diz aqui a história bíblica que o Ananias caiu duro, caiu morto aos pés do apóstolo Pedro, sendo que o Espírito Santo, no livro de João, ele recebe o título de Consolador, mas aqui não, aqui nessa história ele executou o juízo de Deus, sendo que ele mesmo é Deus, porque em essência Deus é Espírito, então ele mesmo é o próprio Deus. Então ele mesmo executou o juízo sobre o Ananias, matando o rapaz, matando esse homem aqui na história, né? Claro, na história, como se isso aqui de fato tivesse acontecido, né? Só que não, isso aqui não aconteceu, é apenas uma lenda, é um relato lendário, isso aqui nunca aconteceu. Então, se o Espírito Santo revela tudo, revelou inclusive que Ananias escondeu parte do valor da venda do terreno, qual é a lição que essa história nos ensina aqui? Qual é a lição? É que não se deve mentir? É que não se deve tramar enganos contra os ungidos do Senhor? É isso? E por que o Espírito Santo, sendo tão contundente nas revelações, tão preciso, ele não revela onde, por exemplo, estão agora os 2 fugitivos da penitenciária lá no Nordeste? Por que eles não revelam? Por que o Espírito Santo não revela? Sendo que esses homens, 2 homens, já estão há mais de uma semana, já está envolvendo aí mais de 600 homens da polícia, das polícias especializadas em buscas e resgates, né? O Espírito Santo não revela. Nem tampouco o Espírito Santo revela as crianças desaparecidas, não revela também para a igreja o que está acontecendo agora com as crianças na ilha de Marajó, que são abusadas, que são aliciadas pelos turistas,
que por ali passam, não é? O Espírito Santo não revela nada disso, né? O Espírito Santo não mata ninguém que faça o mal para as crianças, para um idoso. O Espírito Santo não mata os bandidos que estão em cima dos púlpitos de muitas igrejas nesse Brasil afora, não é? Enganando as pessoas em nome da fé, pregando o medo, o pânico, o terror, como nessa história aqui, não é? Mas aqui simplesmente o Espírito Santo matou esse rapaz. E logo em seguida ele foi sepultado. 3 horas depois, chegou a sua esposa, Safira, e o apóstolo Pedro disse a ela, dize-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? E por que assim tanta ira, tanta revolta contra uma decisão que a pessoa tomou? Cadê o livre-arbítrio, né, pessoal? Cadê o livre-arbítrio do Ananias e da Safira? A propriedade não era deles? Qual é o problema? Por que eles teriam que morrer assim, de forma inexplicável, não é? Por que eles tiveram que cair morto, penalizados assim? É preciso para Deus ensinar seu povo, é preciso ele cometer um crime desse, castigar pesado e duramente assim? Não teria outra maneira dele ensinar, não? Ele transmitir uma lição, uma pedagogia? É preciso que alguém tenha que morrer? Agora, o interessante é que o pau só quebra no rabo dos mais fracos, né? Sim, hoje, a igreja de hoje, o pau só quebra no rabo dos mais fracos. Você vai me dizer agora que esses grandes líderes aí, famosos e ricos, né? Eu não vou nem citar o nome aqui porque é nojento citar o nome deles, né? Tem fazendas, tem jatos, tem mansões, tem apartamentos de luxo, tem carros blindados e tudo mais, tudo com dinheiro do povo, tudo com dinheiro em nome da fé, não é? Esses homens não sofrem nenhuma penalidade porque são blindados, né? São protegidos, são ungidos do Senhor. Agora, o povo miserável que enriquece esses ladrões aí, esses aí o pau quebra no rabo deles o tempo todo. O pau quebra no rabo deles o tempo todo, né? Tem que pegar ônibus, metrô, muitos deles desempregados, vivendo em casas de palafitas, na beira dos igarapés, em lugares de riscos, né? E para esses aí o Espírito Santo não faz o menor jeito de ajudá-los, né? Agora o Espírito Santo aqui nessa história, matando aqui esse casal, né? Por causa de uma mentira. Pastor nenhum mente, né? Nenhum pastor mente, né? Para o povo, né? Cadê o Espírito Santo? E quem é que vai ser responsabilizado aqui por essa história? É Deus? Porque o Deus do Antigo Testamento, ele era muito vingativo, né? Ele era tirano, ele matava mesmo, matou a usar simplesmente por querer segurar, né? Querer segurar ali a carruagem dos animais que estavam conduzindo a Arca do Tesouro, né? A Arca da Aliança, o trono de Deus. Ele foi morto ali
uma descarga elétrica, ele foi incinerado vivo do meio dos sacerdotes. Essa história está em 1 Crônicas, capítulo 15. Deus também matou fulminantemente os 2 filhos do sumo sacerdote Arão, simplesmente por eles ter apresentado fogo estranho no altar do tabernáculo móvel do deserto, né? E agora, nesse caso aqui, Deus, mais uma vez, agora no período da graça, no tempo da graça, né? Segundo os teólogos, Deus mata Ananias e Safira. Então Deus, o tempo todo, ele gosta de matar as pessoas, sem dar o direito de arrependimento, não é? Sem dar direito de as pessoas se arrependerem, reconhecerem seus erros, não é? Sem respeitar o livre-arbítrio, que tantos teólogos defendem, esse tal de livre-arbítrio, não é? Sabe com que me parece isso aqui, pessoal? Tribunal do crime. No tribunal do crime, quando um soldado do crime, do tráfico, comete um erro contra o sistema, quebra uma lei, ele é penalizado, até mesmo morto, ele paga com a sua própria vida. E aqui foi simplesmente um julgamento, né, iminente, sem direito de defesa, né? Coisa que nem a justiça brasileira faz. A justiça brasileira não mata uma pessoa sem antes ela ser julgada, né, dignamente. Aqui a Bíblia não. Está no contexto sagrado, tem que ser temido, né? Tem que ter temor. Isso aqui é uma chave, né? É um prato cheio para os líderes arrancar dinheiro do povo, né? Aplicando essa regra do temor, do medo, que não pode esconder o dízimo, não pode tirar metade do dízimo, não pode desviar, porque Deus mata. Agora eles mesmos, né, roubam até não poder mais, dos pobres, dos miseráveis. Nada acontece com eles. Gente, pare com essa escravidão. Você que está se vendendo, porque não existe Deus nenhum, meu amigo, para te cobrar nada, para te ameaçar, para te matar, para você cair duro. Não tem Deus nenhum para revelar nada para ninguém, meu amigo. O Espírito Santo é apenas uma lenda, um personagem lendário das narrativas do Novo Testamento. Se ele realmente fosse uma força mística, uma força metafísica, quais seriam as obras dele? As obras que servem de socorro para a humanidade nos dias de hoje. Qual seria? Qual seria as obras do Espírito Santo para a humanidade hoje? Para as famílias carentes, para as crianças, para os idosos. Qual é a obra do Espírito Santo? Nenhuma, né? Nenhuma, não tem Espírito Santo. É o Espírito Santo que mostra os fatos ocultos, mostra o que está sendo trabalhado nas surdinas, nos bastidores, principalmente da igreja, atos de injustiças, né? Outro dia, agora recente, um casal estava mantendo relação sexual na secretaria da igreja, não é? Quanto tempo isso já não vinha acontecendo, né? Cadê o Espírito Santo para revelar? Cadê? Quantos pastores que pegam as irmãs, né, com dinheiro da igreja, que pagam motel? Quantos pastores que vão para as casas aí de swings, não é? E nada disso é revelado pelo Espírito Santo. Eu estou falando de pastores famosos aí da mídia, tá? Todos canalhas,
Quantos pastores que traem as suas esposas diante da igreja, com irmãzinhas da igreja? Quantos pastores que engravidam as irmãzinhas da igreja? Não é? Nada disso é revelado. Cadê o Espírito Santo? Tá, e essa é a prova que esse Espírito Santo aí não passa de uma lenda, um personagem folclórico das narrativas bíblicas. Entende? Um Espírito Santo que mata a pessoa simplesmente porque mentiu. No caso, matou também a Ananias e matou a Safira, sua esposa. Não é? Aí diz no final do verso, no final da história, no verso 11, diz: e sobreveio grande temor sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram essa história. Que temor é esse? Medo, pânico, terror, pavor. Não é? É isso que as histórias macabras da Bíblia ela emprega sobre as pessoas. Esse temor não é respeito, não é amor, não é alegria, não é prazer, não é felicidade, é medo. A maioria dos religiosos se cagam de medo. A maioria dos crentes, infelizmente, eles têm muito medo. Medo do que está por vir depois da morte, medo de serem julgados, jogados no lago de fogo pelo próprio Deus, esse Deus de amor, não é? Então, pessoal, é isso aí. Mais uma história terrível, não é? E aqui eu gostaria muito de saber, por exemplo, qual foi o critério que o Espírito Santo usou para matar esse casal? Qual foi o critério? Qual foi a lei? Qual foi o mandamento? Então, é isso, tá bom? Acredito eu que eu não falei tudo, ainda cabe as suas ideias, os seus comentários. Se você quiser comentar, tem aí os comentários, pode deixar suas ideias, seus pensamentos, o que você acha sobre isso aqui, sobre essa história lendária, fabulosa da Bíblia, tá? E deixa o like para ajudar o canal, tá bom, meus amigos? Muito obrigado e até o próximo vídeo.